Gente boas, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quero iniciar o nosso tempo aqui com o texto de Romanos, capítulo 11. Então, você que está com a sua Bíblia, abra aí Romanos, capítulo 11. Por hora, apenas o versículo 36. Romanos 11, versículo 36. A palavra de Deus então diz assim, para as coisas terminarem. Romanos 11, 36. O texto então nos diz assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Se todas as coisas vêm dele, se todas as coisas existem por meio dele, e se todas as coisas são para ele, ele é digno sim de toda a glória. Logo, tudo aquilo que nós cremos, possuímos, ou até a forma que a gente acredita que existe, fora de Deus, é uma farsa, é uma mentira. Porque, perceba comigo, se o que a Bíblia diz é a verdade, e eu creio que é. Primeiro pilar da Reforma Protestante que nós falamos, sola Escritura. Um dos pontos que nós conversamos foi sobre a autoridade. Nós não temos o direito de reduzir a palavra de Deus a uma opinião. Então aqui nós estamos diante da verdade. Então, se essa é a verdade, se todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, Jesus não é a única coisa, Jesus não é a coisa que nós mais precisamos. Jesus, no fim das contas, é a única coisa que temos. Porque fora dele tudo é uma mentira. Fora dele tudo simplesmente não existe. Porque todas as coisas foram criadas dele, para ele, por meio dele. E eu quero iniciar o nosso tempo aqui com essa convicção. Que nós estamos diante do Deus que é digno de toda honra e todo louvor. E hoje, o sermão será sobre isso. Só lhe deu glória, que é a quinta sola. Glória somente a Deus. O meu convite nesse momento é que enquanto cantarmos, enquanto meditarmos na palavra, enquanto orarmos, que possamos ter essa convicção, essa consciência, que nós estamos diante daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. E isso não só nesse momento, mas para todos sempre. Amém. Amém. Se coloque em pé, vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, Senhor, que está aqui. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui hoje. Obrigado porque, ainda que muitos de nós fomos convidados, convencidos e até de certa forma trazidos meio que de arrasto para cá. Mas Deus, Tu que é soberano sobre todas as coisas, nos trouxe aqui essa noite para ouvirmos uma palavra do Senhor, para ouvirmos uma direção Tua para as nossas vidas. E nisso está depositada a nossa confiança, e porque cremos nisso, somos ousados em dizer que desde já Te agradecemos por aquilo que o Senhor fará essa noite. Porque quando a Tua palavra é exposta, quando a Tua palavra é cantada, quando a Tua palavra é meditada, é colocada em oração, a Tua própria palavra opera grandes coisas em nós. A nossa oração essa noite, ó Deus, é que o Senhor esteja operando grandes coisas nos nossos corações e nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua glória se manifeste essa noite.
Em nome de Jesus, que a Tua presença nos encha, nos tome, de tal forma que não venhamos a continuar da forma como a gente estava. Nós sabemos, ó Deus, que todos nós temos algo a ser consertado, a ser mudado, mas a gente não quer ficar no sentido genérico desse pensamento. Ninguém é perfeito, então é claro que todo mundo tem que melhorar. Não, Senhor, nós queremos que a Tua palavra, ela venha de encontro aos nossos corações essa noite, Pai, e nos tome, nos encha com a Tua presença. Espírito Santo, que a Tua presença seja notável, mais do que um sentimento, mas que um afeto seja despertado em nossos corações, mais do que convicção, mais do que sentimento, mais do que apenas a vontade de fazer o certo, mas que o Senhor nos tome por inteiro, que o Senhor nos atraia para perto do Senhor, que a Tua glória se manifeste, e como o sol da justiça, nos ilumine, nos atrai. Pai, em nome de Jesus, tira-nos do conforto do pecado, tira-nos do conforto da religiosidade, tira-nos do conforto da mesmice, tira-nos do conforto do pensamento de que, porque eu tenho mais tempo de igreja, então é os outros que precisam melhorar. Senhor, que como um raio essa noite, o Senhor caia em nossos corações e consuma tudo, por completo, transforme-nos, ó Deus. Nós clamamos por isso, que o temor do Senhor venha tomar os nossos corações e as nossas vidas essa noite. Pai amado, nós não queremos mais nada, porque não precisamos de mais nada. Nós queremos apenas o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos assim, crendo que é Ele que intercede por nós diante do Pai. Por isso, nós oramos com ousadia. Por isso nós oramos com convicção de que o nosso Deus nos ouve e nos atende. Se louvamos o Teu nome, Senhor, e queremos continuar louvando o Teu nome através das músicas. Então eu peço que nessa noite, aqueles que são Teus, aqueles que o Teu Espírito Santo chamou, tomou, que esses, nesse momento, como que a carta de Hebreus nos desafia, ofereçam um sacrifício de louvor que agrada a Ti, fruto de lábios que confessam o Teu nome. Senhor, que dos nossos lábios saia um louvor sincero, um louvor grato, não um louvor envergonhado. Talvez aqui a gente não vai saber as letras das músicas, mas que possamos, ó Deus, com o nosso coração se dobrar diante de Ti. Nós não queremos mais nada, nós queremos apenas a Tua presença, porque isso é a única coisa que importa. A Ti, ó Deus, nós rendemos todo louvor, toda honra e toda glória, nesse momento e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bom? Uma chuva abençoada agora para refrescar um pouco, né? Deus já se manifestando essa noite para nós. Amém. Irmãos, então continuaremos então aqui em adoração ao nosso Deus, a esse Deus que calculou cada palmo, cada centímetro desse universo e também nos criou, nos deu sopro de vida. Então que vamos e possamos cantar agora para Ele, engrandecendo a Ele, dando somente a glória a Ele. Eu convido quem puder ficar em pé, adorar, cantar, proferir palavras a esse Deus, junto conosco. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é dele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
forte, somente a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém, Jesus. Que possamos praticar isso em verdade, Senhor, todos os dias de nossas vidas, entendendo agora que somente a Você é glória. Amém. Esse louvor, irmãos, que iremos cantar agora, ele é novo para mim também, mas ele foi produzido recentemente também. Mas ele fala de um Deus que se revela a nós, se revela em verdade e nos mostra cada passo do que Ele fez em nossas vidas. Vamos cantar ele assim. Me encontrou no deserto e me tirou da escuridão, me levou a sua luz, me deu um novo coração. Oh, nunca me deixou quando mais precisei. Você esteve aqui. E eu sei bem quem és. Você quem me salvou. Eu nunca mereci. Eu nunca vou te deixar. Me encontrou no deserto e me tirou da escuridão, me levou a sua luz, me deu um novo coração. Você não me deixou. Para onde eu irei? Sem ti eu nada sou. E olhando pra sua cruz, sei pra onde eu tenho ir. Sua graça me alcançou. Eu não posso resistir. Eu nunca vou te deixar. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Guia-me em tua presença, enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Enche-me da tua paz. Eu quero habitar em teu doce amor. Eu nunca vou te deixar. Você não me deixou.
graça me alcançou. E eu não posso resistir. Eu nunca vou te deixar. Nunca, Jesus. Nunca, Jesus. Senhor, nunca queremos te deixar, Jesus. Se um dia isso acontecer, nos tire do deserto, Deus. Nos dê a tua luz. Nos dê um coração novo, Jesus, de verdade, para sempre estarmos em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Gente boas, vamos aproveitar aqui o movimento, então. A Cris, ela vai distribuir uma folhinha, uma pequena parte de uma página aí para os irmãos. E eu gostaria, lembra que foi colocado lá no grupo que vocês deveriam trazer uma caneta? Ah, pastor, lembrei agora. Aí, ó, tem gente que já trouxe. Pastor, lembrei agora. Então, para os que estão no grupo, passa o álcool gel na caneta aí, um álcoolzinho, depois pede emprestado e passa de novo o álcool gel. Ou outro álcool ali, que a gente nem tem o álcool gel, é só o... Mas, eu acho que tá bom. Então eu peço que você responda, não precisa ser necessariamente agora, ao menos que você esteja com a resposta na ponta da língua. Mas é uma pergunta muito importante sobre as nossas expectativas a respeito da nossa igreja. Então eu peço que você responda com sinceridade, com calma, com clareza. Se precisar escrever do outro lado da folha, escreve também. Não precisa assinar, né? Não precisa colocar o teu nome. No incentivo de você ser sincero na sua resposta. Eu sinceramente, falando de sinceridade, né? Acho que não precisaria disso. Eu acho que você deveria colocar o que você acha, quais são suas perspectivas e escrever seu nome. Porque você é um crente bom. Mas, vamos dar essa colher de chá dessa vez. Então, não precisa colocar teu nome aí. Tá? E aí depois, no fim, então, vai ter um potinho vermelho ali. Um pote que a gente mandou fazer especialmente para isso. Aí você pode colocar a folhinha lá dentro daquele pote. Tá bom? Desde já, obrigado. Que eu sei que você vai fazer isso. Vou aproveitar aqui então esse momento. Vou continuar dando alguns recados enquanto a gente está meio disperso. Aqui na frente está o gasofilácio. Essa urna aqui. Onde você pode... colocar aqui, se você ainda tem dinheiro físico, se você ainda trabalha, prefere dinheiro físico, você pode colocar aqui na frente a sua oferta, você pode colocar aqui na frente o seu dízimo. Qual é o momento que nós fazemos isso? No momento do louvor. Mas o pastor não falou. Já falei. E o que eu disse é que eu não vou todo domingo estar falando aqui que você tem que trazer dinheiro aqui. Eu não quero ficar constrangendo você. Porque eu creio... com todo o meu coração, eu creio que a igreja de Deus, a obra de Deus, ela é sustentada com o dinheiro de Deus. A igreja não precisa do teu dinheiro. Entenda isso. A igreja não precisa do teu dinheiro. A igreja é sustentada pelo dinheiro de Deus. A pergunta é, o que tem aí é teu ou é de Deus? A sua vida foi redimida, foi comprada a um Senhor que é dono de todas as coisas, que ensina você a ser um mordomo daquilo que você tem? Aí parte, então, de cada um. No fim, nós teremos mais um momento de louvor. Se você quiser, você pode fazer isso então. Ok? Passou a euforia, a dispersão. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Alguns estudiosos da Bíblia vão ter a carta de Efésios como a mais importante e mais rica que o apóstolo Paulo já escreveu, ficando apenas atrás de Romanos, que é uma grande, quase que uma teologia sistemática completa. Mas hoje nós vamos meditar um pouquinho no texto de Efésios capítulo 1. Como eu disse no início, hoje nós estamos encerrando a nossa série de sermões sobre as 5 solas,
ou os 5 pilares da Reforma Protestante. Nos 4 domingos que se passaram, nós falamos sobre um pouco do contexto da época, as coisas que estavam acontecendo, e eu não vou retomar tudo isso. Ah, pastor, mas eu não vi nos outros. Que bom que está lá no YouTube. Se você realmente quer saber, você vai lá, e eu tenho ainda mais um material de apoio que posso passar para você. Se tu quer saber, tu não vai ficar sem. Fica tranquilo, pode vir procurar no final, que a gente resolve esse problema rapidinho. Hoje nós meditaremos então no Soli Deo Glória. Somente a Deus a glória. Irmãos, já aconteceu algumas vezes de alguns de vocês chegarem para mim e falar assim: pastor, tá tudo bem? Eu vi que hoje tu estava diferente. Então, assim, se isso vai acontecer no final do culto, eu já vou adiantar qual é o motivo agora. O sermão de hoje é um dos sermões que mais balançou as minhas pernas. É um dos sermões que mais me deu temor no coração. E eu, desde já, estou assumindo o meu fracasso em pregar o que eu vou pregar hoje. Porque nós estamos falando sobre a glória de Deus. E nós não conseguiremos esgotar esse assunto. E nem as pequenas porções, as pequenas considerações que faremos sobre a glória de Deus, nem nesses pequenos pontos, nem nessas pequenas gotas do grande oceano que é a glória de Deus, nós conseguiremos tirar tudo o que poderia ter. Então, meus irmãos, me perdoem, porque hoje é o dia que provavelmente eu vou gaguejar, eu vou trocar as palavras, mas a minha oração, a minha expectativa essa noite é que a glória de Deus se manifeste, que a presença de Deus nos tome à medida que nós vamos meditando na sua palavra. E em outro momento, nós desenvolveremos ainda mais a glória de Deus, o ser de Deus, em outro momento. A glória de Deus é a junção de todos os atributos de Deus. Eu quero que você acompanhe, você perceba, você tenha a consciência junto comigo, diante do que, ou melhor, de quem nós estamos. A glória de Deus não é mais um atributo de Deus. A glória de Deus não é mais uma característica, uma qualidade de Deus. É isso que significa atributo. A glória de Deus, ela é a junção de todos os atributos, características e qualidades de Deus. Então nós estamos aqui olhando para esse Deus imenso, infinito, bondoso, amoroso, cheio de ira contra o pecado, justo, onipotente, onipresente, misericordioso, paciencioso. Nós estamos diante de um Deus grande. Então, irmãos, a minha oração durante todos esses dias, durante essa semana, conforme a gente ia avançando também nos sermões dessa série, a minha oração era: Deus, toca os nossos corações. Toca os nossos corações. Alguém sabe que dia é hoje? Aniversário da Reforma. 540? 504. Tá bom, isso aí é importante, é a unidade da igreja. Um disse 31 de outubro, outro disse é aniversário da Reforma, o outro acertou. Olha, é a unidade, isso é o corpo. Coisa linda, né, irmão? Fala mais alto, isso, coisa linda. É, realmente. Gente, o movimento da Reforma é considerado por muitos o evento mais importante da história da igreja, ficando apenas atrás do Pentecostes, do momento onde Deus derramou o seu Espírito Santo. Nós encontramos isso em Atos capítulo 2. Nós devemos sempre lembrar disso. Eu não vou entrar nos pormenores da história, mas as 5 solas, então, elas foram sistematizadas, elas são um resumo das 95 teses de Lutero. As 95 teses que Lutero escreveu contra as indulgências da Igreja Católica Romana.
Não que hoje a igreja católica que nós conhecemos seja exatamente igual àquela igreja podre, nojenta que tinha naquela época, na Idade das Trevas, a Idade Média. Não é isso. A própria igreja católica de hoje mesmo, houve muitos rompimentos com a igreja daquela época, porque eles mesmos entenderam que havia coisas absurdas. Mas Martinho Lutero, ele escreve essas 95 teses chamando os professores, os doutores, os teólogos, as cabeças pensantes da época para discutir teologia. Então ele coloca lá no mural específico e ele chama então as pessoas para discutir sobre aquilo. O problema é que Martinho Lutero escreveu em latim, só que essas 95 teses foram traduzidas. E naquela época estava então, tinha acabado de ser, me fugiu a palavra agora, mas a questão da imprensa. Então rapidamente se traduziu para alemão e rapidamente se espalhou pelo povo as 95 teses. Então aquilo criou uma bagunça total, uma bagunça santa nesse sentido. Veio outros que são catalogados, são definidos na história da igreja como pré-reformadores, que já estavam lutando, batalhando por aquilo que Lutero estava defendendo. E eu quero apenas aqui citar, mais uma vez, John Huss, que morreu queimado. E enquanto queimava, segundo a história da igreja, ele morreu cantando salmos. Enquanto nós aqui às vezes nem canta. Ai, pastor, eu não sei a letra. Eu tô procurando um crente cheio do Espírito Santo, que vai ficar responsável pelos slides para poder projetar aqui. Mas um cheio do Espírito Santo. Não alguém só que tem vontade de servir. Quem serve na igreja, a gente é crente. Crente bom. Não é só, não, eu sei fazer. A gente pode contratar um profissional para fazer isso então. Quem faz a obra de Jesus são pessoas de Jesus. Então, estou esperando um voluntário. Não precisa ser agora. Agora, nós precisamos entender que John Huss, ele morre cantando salmos, louvando a Deus. E segundo a história conta, é que enquanto ele estava ali morrendo, uma das últimas coisas que ele disse, que é tratado por muitos como uma profecia a respeito de Lutero. Ele diz assim: hoje vocês estão matando, vocês estão queimando ou assando. Dependendo daquele que escreve, vai mudar um pouco os relatos, mas a verdade continua sendo a mesma. Hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui 100 anos, Deus suscitará do nosso meio uma águia ou um cisne, o qual vocês não conseguirão prender, vocês não conseguirão assar, vocês não conseguirão queimar ele, ninguém vai conseguir deter ele. Se você vai conferir a data disso, após a morte de John Huss, 102 anos, se eu não me engano, fica marcado então a data da onde estoura então a reforma protestante. Nós temos um Deus que esteve no controle da história o tempo todo. Da mesma forma como a igreja, na época da Idade Média, na época em que Lutero estava lutando então contra as heresias, as indulgências, e as indulgências eram a famosa cadeirinha no céu, era a pessoa comprar pelo menos um tempo fora do purgatório ou aliviar o purgatório. E essa, dentre tantas outras heresias que a igreja da época defendia, a justificação pela fé e também por obras, essa e tantas outras heresias, Lutero estava se colocando contra isso. E é incrível como nós muitas vezes abandonamos isso. Ah, pastor, qual a importância da gente conversar sobre uma coisa que aconteceu há 504 anos atrás? Quantas vezes eu e você não vivemos aquilo que ficou conhecido como sola escritura? Quantas vezes eu e você não colocamos a nossa vida em submissão à palavra de Deus? Quantas vezes nós não submetemos a autoridade da palavra de Deus? Nós tratamos ela como opinião. Pregamos ela como se ela fosse uma opinião. A gente vai falar de Jesus e diz assim: não, tudo bem, tu tem a tua verdade e eu tenho a minha. A Bíblia não é mais uma verdade, ela é a verdade. A Bíblia não apresenta mais um caminho, apresenta o caminho. Não apresenta mais um estilo de vida, mas apresenta a vida, a verdadeira vida. Então nós temos que nos dedicar à palavra de Deus. Como é que está a tua leitura bíblica, meu irmão? Você olha no espelho e você consegue afirmar
que você é um crente bom? Você consegue olhar no espelho e afirmar que você é um crente bom, sendo que a sua Bíblia muitas vezes está lá com pó em cima? Eu vi uma frase esses dias, não sei de quem que é o autor, mas me marcou bastante, que levantava um questionamento dizendo assim: como você se sente pegando a sua Bíblia, botando ela debaixo do braço e trazendo para o culto, sendo que durante a semana você negligencia ela completamente? Como você se sente vestindo essa roupa de religiosidade, trazendo a Bíblia, tendo um aplicativo no telefone da Bíblia e não se submetendo a ela? Que povo é esse? Que crente é esse? Que igreja é essa? Nós precisamos nos apegar, nós precisamos ser apaixonados pela Bíblia. Somente a palavra de Deus. É ela somente que é a nossa regra de fé e prática. Não há espaço para achismos. Não há espaço para a tradição, porque os antigos faziam assim. Não há pergunta. A grande pergunta é: o que a Bíblia ensina sobre isso? Essa foi a primeira sola sobre a qual nós conversamos. A segunda foi solos Cristos. Somente Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Nesse segundo sermão em específico, nós meditamos sobre os 3 ofícios de Jesus. O Cristo profeta, aquele que revela a verdade do Pai, aquele que revela quem é o Pai, aquele que é o ápice da revelação de Deus. Nós cantamos sobre isso. O Júnior falou sobre isso agora no início. Um Deus que se revela a nós. E o ápice da revelação está em Jesus, e é somente através de Jesus que nós iremos conhecê-lo. Não há outro. O Cristo profeta que traz a verdade e revela a verdade. Jesus encarnou para mostrar como um filho deve se comportar. Jesus encarnou para mostrar como esse filho deve enxergar e se submeter ao Pai que está nos céus. Nós vimos sobre o Cristo sacerdote, que é aquele que intercede. E a palavra intercessão é a ideia de ligar 2 seções, é se colocar no meio de 2 seções. 2 lados estão separados. Deus e nós somos inimigos de Deus por conta do nosso pecado. Jesus é o intercessor, o mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 vai dizer isso. Há apenas um Deus e apenas um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E Ele não só intercede, como Ele se oferece. E Ele faz isso de forma eterna. Já diante disso, não há necessidade de oferecermos algo. O Salmo 119 vai levantar essa questão. O que posso oferecer ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito? O que está nas nossas mãos que nós podemos oferecer? O Cristo Rei é aquele que reina sobre todas as coisas e nos garante diante do Pai. É aquele sobre o qual foi colocada todas as coisas. Não há nada no céu, na terra, debaixo da terra, em cima do céu, no mundo natural, espiritual. Nada foge do controle, da soberania do Cristo Rei. Ele é Senhor. Amém. Segunda sola. Terceira sola. Sola gratia. Somente a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. E o sola gratia e o sola fide, o somente pela fé, a justificação somente pela fé, eles andam juntos. O grande texto base dessa sola, desse pilar, inclusive é o mesmo texto. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Não é o que nós fazemos, é graça. Se é pela graça, não tem obras. Se tem obras, não é pela graça. E se a salvação é só pela graça, e você está sendo salvo pelas obras, você está sendo salvo do quê? Que tipo de salvação é essa que nós alcançamos por aquilo que fizemos? A salvação é somente pela graça. No terceiro sermão, nós meditamos sobre o texto de Efésios 2, do 1 ao 10. E nesse dia específico foi separado em 3 pontos. Primeiro, o nosso estado de morte. Nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados.
Ninguém crê em Deus por si só, porque ele está morto. Um morto não crê. Um morto não tem fé. Um morto não deseja Deus. Um morto está escravo da sua condição. O texto nos diz isso. Nós estávamos mortos. O segundo ponto do sermão foi que ele nos vivifica. Mas Deus, que é rico em misericórdia e com seu muito amor, nos vivificou. Se ele nos deu vida, é porque havia morte. Se ele precisou da vida, é porque não tinha como a gente alcançar essa vida sem que ele fizesse alguma coisa. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. O terceiro ponto do sermão desse dia foi sobre as nossas obras que nós fazemos por conta dessa salvação. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Algo que eu disse aquele dia e quero que isso fique muito gravado no seu coração. Pastor, é complicado a gente ensinar isso porque se a gente diz que o crente tem que fazer alguma coisa, que o crente precisa trabalhar em prol de Jesus, já é difícil. Já é difícil, parece que a gente tem que ficar insistindo, mendigando para as pessoas oferecer algo a Jesus, como se Jesus precisasse. Gente, que Jesus pequeno é esse que a gente tem? Que Deus tão pouco glorioso é esse que a gente tem, que tem que ficar exigindo para as pessoas dar alguma coisa? Como se Jesus precisasse da gente. Nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Porque aquele que foi justificado pela fé e não por obras, agora justificado, ele não faz outra coisa senão se dedicar com todo o coração àquele que o salvou. Atos capítulo 2, versículo 42, revela uma característica da igreja primitiva, a qual deve estar na nossa identidade, que deve estar enraizado no nosso coração. Você que afirma ser crente, isso tem que estar em você, meu irmão. Eles eram todos dedicados de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à oração. E ao partir do pão, que ao meu ver entra dentro da comunhão. Não tem como tu ter comunhão com alguém e não dividir teu pão com ele. Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele me disse assim: pastor, eu acho que vai ter uma greve dos caminhoneiros aí e vai faltar comida no mercado. Tem que se preparar para no mínimo 30 dias. Eu disse assim: meu irmão, eu não tenho condições de me preparar com comida para 30 dias. O que eu sei é que não vai faltar o irmão. Eu vou comer na casa de vocês. Se faltar lá em casa, eu vou comer na casa de vocês. Se vocês são meus irmãos, eu vou comer na casa de vocês. E se faltar na casa de vocês, pode chegar lá em casa. No máximo, a gente faz um jejum junto. Se estiver faltando lá também. Mas, gente, todos eram dedicados de coração a isso. Ah, meus irmãos, isso tem que estar vivo em nosso coração. Sabe, imprime um quadro e bota lá na tua casa. Atos 2, 42 até o 47. Sabe, imprime uma folha, bota na geladeira. Tira aquele quadro que está falando lá. Deseje aquilo que você quer e isso chegará até você. Eu nem sei fazer frase de coach, tanto que eu odeio essas coisas. Irmãos, nós temos que ser movidos por Deus, pela palavra dele. Um povo dedicado a isso, somente pela graça, não é porque nós fizemos algo por merecer. O quarto sermão que vem juntamente, do mesmo carro, vem de carona com o terceiro, o sola fide. A justificação é somente pela fé. Você é declarado justo por Deus apenas pela fé em Jesus. E essa fé não é nem gerada por você. É Ele que gera no teu coração. Hebreus capítulo 1 vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 vai falar sobre isso. O próprio texto de Efésios 2 vai falar sobre isso. Isso não vem de vocês. Hebreus 12 diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que isso significa? Que do início ao fim,
a salvação é uma ideia de Deus. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que consuma essa salvação. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra vai terminar, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Eu não sei quem começou uma obra na sua vida, mas quem começou a boa obra na minha vida foi o Deus Todo-Poderoso. E a minha convicção, a minha garantia de que eu chegarei lá no final, nem que seja de arrasto, mas eu estarei diante do meu Senhor, é o que Ele fez por mim. Não é as minhas obras, não é as suas obras, meus irmãos. Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5, vai fazer esse paralelo, esse contraste, que a fé, ela está o contraponto, está em contraste com as obras. Logo, fé é não obras. Fé é não trabalho. Se você trabalha para a sua salvação, se você trabalha para a sua fé, você é o homem mais miserável de todos. A Bíblia nos ensina que as nossas obras de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Aquele que tenta se justificar, aquele que tenta se salvar, e isso está muito claro no ensino do próprio Jesus. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por meu nome, esse vai encontrar. As nossas obras, na tentativa de nos justificar, na tentativa de encontrar salvação por si só, elas são como trapos de imundícia. E esses trapos de imundícia aqui estava se referindo ao absorvente da época. Eu não vou entrar nos detalhes por motivos óbvios, mas era bem menos higiênico do que é hoje. Olha o nojo que Deus sente quando nós chegamos cheio de si diante dele, querendo se justificar. As nossas obras são como trapos de imundícia. Está perdido aquele que confia em si mesmo. É somente pela fé. Somente pela fé. O quinto sermão, só lhe deu glória, é a conclusão de tudo isso. Porque se é somente a Escritura, se é somente a palavra de Deus, se é somente Jesus, se é somente Cristo, se é somente a graça, se é somente a fé, então, de quem é a glória? A glória é dele. A glória somente a Ele. A glória é toda dele. Agora, o que significa dar a glória a Deus? Hebreus capítulo 13, versículo 6, e aqui eu quero falar apenas de um desses aspectos. Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz, o nosso texto base está lá em Efésios 1, tá bom? Então deixa esse texto marcado, se você vai comigo para os outros, deixa esse texto marcado. Hebreus capítulo 13, versículo 6, diz que nós devemos oferecer constantemente um sacrifício de louvor a Deus, frutos de lábios que confessam o seu nome. O louvor do povo de Deus está muito atrelado à música, ao canto. O povo de Deus é um povo que canta. O povo de Deus é um povo que louva a Deus cantando, ou louva com música. Os salmos, os 150 salmos que nós temos na Bíblia, são todos canções. São orações cantadas. O próprio Jesus canta. Deus canta. Deus dá uma canção para Moisés ensinar para o povo. Jesus, após a última ceia, eles participam da ceia e eles comem e eles cantam hinos, eles cantam a Deus. Eles louvam a Deus através do canto. O texto de Hebreus 13 traz como um sacrifício de louvor, para que nós sejamos, então, confrontados com as nossas desculpas de que eu não sei cantar, eu canto mal, eu não canto afinado, o outro irmão canta melhor. E o pior de todos, por que o Júnior e a Bianca estão lá na frente? Eles estão aqui só para facilitar, não para cantar por nós. Não para cantar por nós. Abra sua boca e cante, louve a Deus. A Bíblia diz que a nossa boca fala o que está cheio, e se não fala, é porque não tem aqui. Cante, cante.
Louve a Deus. Louve a Deus. Hoje, de forma intencional, nós deixamos 2 louvores para o final. E nós vamos cantar esses 2 louvores no final com essa consciência. Os crentes bons vão cantar. Afinado? Provavelmente não. Mas não é isso que importa. Dar glória a Deus significa dar peso, importância, relevância a Ele. O quão Deus é importante para você. O quanto Ele é relevante na sua vida. Qual é o peso que a presença de Deus, que a pessoa de Deus tem na sua vida? A sua agenda denuncia o tamanho disso. É impossível, meus irmãos, é impossível você se dedicar a Deus e a sua agenda não sofrer uma mudança total. É impossível você se dedicar a Deus, você entender que a razão da sua vida é glorificar a Deus e você não mudar a forma como você vive. Eu me converti, eu entendo que agora eu vivo para a glória de Deus, mas continua vivendo do mesmo jeito. Que Deus pequeno. Que Deus pequeno esse. Eu gosto muito de um texto que o Leandro e a Mercelli têm a obrigação de saber de cor, porque eles têm desenhado na cozinha deles. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo. Tá bom, deu para entender, todo mundo sabe, né? Para a glória de Deus. Gente, comer ou beber, ou qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Qualquer outra coisa que a gente faz, os relacionamentos, as amizades, a igreja na qual a gente congrega, a forma que a gente trabalha, até mesmo o local que a gente trabalha, o tempo que nós dedicamos para essas coisas, a forma como nós zelamos pela nossa família, tudo deve ser feito considerando a glória de Deus. Porque caso ainda não tenha te caído a ficha, meu queridão, esse universo não aponta para você, é sobre Ele. Somente a Deus a glória. Como que você tem dado peso, relevância, importância para Deus na sua vida? Eu gosto de uma ilustração que o John Piper traz. Ele fala sobre a diferença entre magnificar, aumentar alguma coisa com um microscópio ou com um telescópio. Eu poderia pedir para a Nelly explicar isso aqui de forma melhor, mais perfeita para nós, mas para ela não me humilhar, eu vou tentar aqui, tá bom? Mas qual que é a ideia do microscópio? Você pega uma coisa pequena, minúscula, invisível ao olho nu, e você aumenta ela. É uma coisa pequena, que você passa a enxergar grande. Qual é a ideia do telescópio? É uma coisa imensamente grande, que está longe, e por estar tão longe, você não consegue ver o tamanho. O telescópio traz para perto, para que você possa mensurar o tamanho daquela coisa imensa que estava longe de você. Há 2 formas de nós glorificarmos a Deus. Por meio de um telescópio ou por meio de um microscópio. Qual o tamanho do seu Deus? Você entende que Ele é grande? Você tem aprendido mais sobre Ele? Você tem buscado conhecê-lo mais? Aprendido cada vez mais sobre a sua grandeza, sobre a sua glória, o seu conjunto de atributos? E através disso, então, trazido mais para perto e se maravilhado cada vez mais com aquilo que Ele é? Ou você tem um Deus pequeno? E que aquele Deus pequeno você deposita muita fé, em certas circunstâncias. Porque tem um Deus que para muitos é só o 190. Você liga para o policial perguntar como é que ele está? Ninguém se preocupa com o policial. Exceto a minha esposa. Meu sogro é policial. Mas tu não liga para o 190, fala, seu policial, como é que tá? Tudo bem aí? Não. Às vezes a gente trata Deus como se fosse isso. Sabe, eu preciso de uma emergência aqui. Resolve esse problema para mim. Tô doente. Meu casamento tá indo por água abaixo. Tô precisando de um emprego.
Deus é muito maior do que isso. João Calvino vai dizer que a história toda, do início ao fim, o universo, ele é um teatro sobre quem Deus é. A história é um teatro contando a história de Deus. O texto que nós lemos no início, Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Intencionalmente, a introdução era recapitular o que nós vimos até aqui. E eu quero partir para as considerações do texto de Efésios. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. O texto diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais, mesmo antes de criar o mundo. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho, e assim perdoou os nossos pecados. Versículo 8. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará, como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus e Pai, Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, nós estamos diante de uma terra santa. A minha oração, Senhor, é que Tu gere temor em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender as Tuas verdades e glorificar o Teu nome. Glorificar somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Do versículo 3 ao 6, nós vemos um Deus que predestinou. A primeira consideração que eu quero fazer sobre esse texto é a eleição. Do versículo 3 até o versículo 6. Você vai encontrar isso na sua Bíblia. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, mesmo antes de criar o mundo. Seu Ailton, qual o dia do seu nascimento? Primeiro de novembro. Ajuda aí, dona Mara, a senhora é auxiliadora. 1º de novembro de 1960. Bah, entreguei, né? Ó,
Olha como Deus é bom, irmãos. Olha como Deus é bom. É. Vamos parar por aqui. Eu perdi a data. Qual é a data? Data do nascimento? Não, perdão, o ano. 60? Tempinho, né? Louvado seja Deus. Qual foi a data da fundação do mundo? Vários dias. Bem mais do que isso, né? O que nós vemos na Escritura é um Deus que mesmo antes de criar o mundo, é o que diz o versículo 4, mesmo antes de criar o mundo. O que o senhor seu Ailton estava fazendo antes da data da criação do mundo? Só Deus sabe. Nós não podemos nos vangloriar, nós não podemos depositar a nossa fé, a nossa esperança em coisas que a gente faz. Porque mesmo antes da criação do mundo, Deus nos amou, diz o versículo 4. E nos escolheu em Cristo. Para o quê? Não é por causa das obras. Não é porque a gente é santo. Mas é para sermos santos e sem culpa diante dele. Mesmo antes da criação do mundo, Deus olhou e nos amou. E Deus, diz o versículo 5, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos. A Bíblia fala sobre dois grupos de pessoas. Nós falamos um pouco sobre isso no sermão passado, na justificação. Os pecados, não há um pecado, um sequer, seja de todas as pessoas que já existiram, das que existem e das que vierem a existir. Não há um pecado sequer que ficará impune. Todo pecado receberá o merecido castigo. Mas há dois grupos. Há aqueles que receberão esse castigo em si próprios. E há aqueles que esse castigo foi derramado sobre as costas de Jesus Cristo. Pela fé nós cremos nele. Pela fé os nossos pecados se tornam dele e a justiça dele se torna nossa. Esses são os filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer que é aqueles que creram no seu nome. A esses foi dado o direito. Não foi conquistado o direito. Foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Logo, não são todos que são filhos de Deus. Todos são criaturas. A gente pode afirmar de forma genérica que todos são filhos de Deus. Às vezes eu brinco com a minha esposa, quando a gente vai fazer alguma coisa, ou... vou usar o exemplo aqui do sorvete. Acho que todo mundo vai conseguir entender por causa desse calor agora. Sabe, mas tu tá em casa, aquele calorão, tu abre o congelador e diz assim, ó, vou tomar um pouquinho de sorvete, porque afinal eu também sou filho de Deus. Eu também mereço. Né? De forma genérica, a gente pode afirmar que todo mundo é filho de Deus, porque todo mundo foi criado por Ele, todo mundo foi projetado por Ele. Mas aqueles que têm acesso à mesa do Pai, à comunhão de Deus, é apenas aqueles que se achegam a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu não concordo com isso. Eu não tenho problema nenhum. Porque a Bíblia diz isso. Teu problema é com ela. Não é comigo. Inclusive, se você não gostar de mim por causa disso, a Bíblia até me chama de bem-aventurado. Eu não posso tratar a Bíblia como uma opinião. Ela é a verdade. Deus nos predestinou para si, para nos adotar como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Como isso acontece? De acordo com a vontade de Deus. É Ele quem gera fé no coração. Como é que eu vou saber que eu estou dentro desse grupo que foi predestinado? Como é que eu vou saber que eu estou dentro desse grupo que foi escolhido por Deus? Você crê? Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Então você já não está morto. Deus olhou para você e te chamou para si. Ele te adotou como filho. Porque é a esses filhos que Ele dá a sua vida. Versículo 6
nos diz o porquê que Deus fez isso. Por que que Deus predestinou? Qual é a razão da eleição? É a glória de Deus. É o que diz o versículo 6. Deus assim o fez. Fez o quê? Predestinou para o louvor de sua graça gloriosa. Antes da fundação do mundo, antes de que qualquer coisa existisse, Deus já tinha determinado que o fim das coisas seria a sua glória. Atos 13, 48 e 49 diz: quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. Isso é, o Evangelho. E todos que haviam sido escolhidos à vida eterna, para a vida eterna, creram. Nós não cremos para alcançarmos a vida eterna. É o contrário. Todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Eu falei isso em outros momentos, eu quero falar mais uma vez. A gente fica oferecendo Jesus para as pessoas como se Jesus precisasse delas. Quer aceitar Jesus? 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 É a pessoa que está precisando. A gente tem uma visão pobre do Evangelho. A eleição de Deus, Ele elegeu para a sua glória. Quando nós não compreendemos isso, nós estamos diminuindo. Nós não estamos glorificando a Deus da forma como Ele deve ser glorificado. Não que Deus perde a sua glória por conta disso. Ele não precisa da gente. Mas Ele nos deu o privilégio. A nós, a você, que Deus abriu os seus olhos. Deus iluminou o seu entendimento. Deus aqueceu o seu coração. Com essa verdade, Deus lhe deu o privilégio de glorificar o nome dEle através dessa certeza. Que antes da fundação do mundo, Ele nos amou e nos chamou para si. A fé, a santidade, as boas obras, a obediência, tudo isso não são causa, mas sim resultado dessa eleição. A causa da eleição não está em nós, os amados, mas está naquele que ama, Deus. A resposta está nele. Pastor, por que Deus escolhe uns e não escolhe outros? O dia que eu descobri isso, eu lhe falo. O que eu sei, o que a Bíblia mostra, é que Ele sabe o que está fazendo. Então, em nome de Jesus, vá discutir isso com Ele. Numa dessas você descobre que você faz parte dessa grande família. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. E Ele fez isso para o louvor da sua graça gloriosa. Deus já havia decidido antes. Ele já havia decidido nos escolher em Cristo para a salvação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz que: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos. Esse era o plano dele, mostrar a sua graça por meio de Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2,13 vai dizer: quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos e pela fé na verdade. Aqui é usado, então, foi escolhido entre os primeiros, é porque aqui é a expansão da igreja, é o Evangelho chegando até o povo gentio, fora do povo de Israel. A eleição foi definida por Deus antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. A glória de Deus não depende de nós, porque antes de sermos criados, Deus já tinha planejado isso. Deus já tinha feito dessa forma. Do versículo 7 até o versículo 12, aqui do nosso texto base, vai dizer: Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é esse: no devido tempo.
a vinda de Jesus à Terra não foi um plano B de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já havia decidido nos adotar como filhos por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus não estava como agente apavorado diante de circunstâncias que fogem do nosso controle. Deus não estava roendo unhas, nervoso, quando viu Adão e Eva pegando o fruto. Deus não olhou para a terra e disse: e agora? Ferraram com o meu plano, vou ter que fazer outra coisa. Vou ter que mandar Jesus. Jesus não é um plano B. Se acreditarmos nisso, nós temos um Deus que não é soberano. Nós temos um Deus que não é o Todo-Poderoso. Nós temos um Deus que não é o onisciente, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares. Nós temos um Deus pequeno. Se pensarmos dessa forma, estamos glorificando a Ele como que com um microscópio, tornando uma coisa pequena grande. Nós temos o privilégio de glorificar a Deus. Versículo 10, e o plano é esse: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. O segundo ponto desse texto é a redenção. O primeiro é a eleição. Por que da eleição? Para o louvor da graça gloriosa de Deus. O porquê, qual é o motivo da redenção? Qual é o fim da redenção? Para que dessemos glória a Deus. O Filho nos comprou e o objetivo é a glória de Deus, não a nossa. Você já teve o azar de encontrar com um crente que acha que o que Jesus faz é para ele? Que a glória não é de Deus, mas sim é do indivíduo? Já encontrou gente assim? Nossa, recebi uma promoção e consegui trocar de carro. Tu percebe que tem pessoas que só falam sobre isso? Usam Deus como uma barganha. Usam Deus como um meio para conseguir coisas. Sendo que a única coisa que de fato importa é a salvação. É o relacionamento com Deus. A redenção foi planejada por Deus antes do início dos tempos eternos para a graça, para o louvor da glória de Deus. Termos a convicção de que fomos redimidos, comprados e que pertencemos a Ele, glorifica ao nome dEle. Porque é só a Ele que pertence essa glória. Eu vou esperar um pouquinho porque está todo mundo olhando para o ventilador. Obviamente que eu falei do jeito genérico, né? Todo mundo. E dizer, eu não tá. Aí, ó, todo mundo cheio de si. Gente, eu sei que vir alguém aqui na frente fazer alguma coisa vai chamar atenção, é óbvio. Mas compreendermos a redenção de Cristo glorifica o nome de Deus. Vivermos com essa convicção, vivermos com essa certeza, vivermos com o descanso de que Ele planejou isso e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O bom propósito da sua vontade. Ele é Deus. Não é nós. Não é nós que planejamos essas coisas. A terceira coisa nesse texto. Primeiro, a eleição. Qual é o motivo da eleição? Por que Deus elegeu antes da criação do mundo? Para o louvor da sua graça gloriosa. Segundo ponto, a redenção. Por que Deus efetuou em Jesus a redenção? Para que o dessemos glória. Terceiro ponto, do versículo 13 e o 14. Nós temos a herança. Por que nos é prometido uma herança? O texto nos diz: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará, como sua propriedade. Para o quê? Para o louvor da sua glória.
Antes da fundação do mundo, o objetivo era a glória de Deus. No tempo presente, o tempo em que o Espírito Santo está aplicando a redenção, o objetivo é a glória de Deus. Na eternidade que virá, o acesso que teremos à herança, qual é o objetivo? A glória de Deus. Diante disso, qual é a razão de existirmos? Eu gostaria de ouvir a resposta quase que num coral. Diante disso, qual que é o motivo da nossa existência? Para a glória de Deus. O Pai elegeu, o Filho comprou, o Espírito selou. E isso para a glória de Deus. Você é pó, eu pó. Mas nós temos um Deus grande que nos chamou para glorificar o nome dele. Guarde isso no seu coração. Ensine isso aos seus filhos. Porque hoje, desde o mais novo até o mais velho que está aqui, se eles não viverem para a glória de Deus, estão desperdiçando as suas vidas. Você pode ensinar muito bem eles de todo jeito. Os melhores profissionais na área. Seja lá no que for trabalhar. Mas se não viverem para a glória de Deus, estão desperdiçando as suas vidas. Porque a glória de Deus é o objetivo de toda a existência. E isso foi definido pelo Rei do Universo antes de qualquer coisa ser criada. Eu quero orar com você e nós iremos cantar. Cantar talvez como nunca antes. Cantar para a glória de Deus. Nós iremos cantar com essa convicção. Não há outra razão para existirmos, senão para a glória de Deus. E entenda uma coisa. Inclusive, as pessoas que se recusam. Inclusive, as pessoas que se negam ao Evangelho. Até essas glorificam a Deus. Porque isso só comprova que é apenas através de Jesus que a justificação acontece. O fim de todas as coisas é a glória de Deus. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé. E juntos nós iremos orar. Depois da oração, se você quiser sentar, não tem problema. Se você quiser continuar em pé, para cantar a música em pé, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Mas cante. Cante para a glória de Deus. E eu não quero aqui falar agora no sentido místico, que a gente está muitas vezes acostumado a ouvir isso. Mas o meu desejo, o meu incentivo é que você tome posse dessas verdades. Das verdades bíblicas. Que você se aproprie daquilo que a Bíblia fala. De que a razão da sua existência é para glorificar a Deus. Pois então, glorifique a Deus. Eu quero orar por você e que no final desse culto fique comprovado que Batista também dá glória a Deus. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor, diante do Rei da Glória, diante daquele que fez, formou céus e terra, o universo todo, aquele que nos diz na Tua palavra que as estrelas louvam o Teu nome, que os céus proclamam a Tua glória, que as coisas criadas declaram, revelam a Tua grandeza. Quem somos nós para não glorificar o Teu nome? Quem somos nós para bater no nosso peito e nos chamar de cristãos? Nos identificar como os Teus filhos se não estamos glorificando o Teu nome em tudo? Ah, Senhor, nos desperta para a importância, para a relevância, para a essencialidade que existe na conclusão dos 5 solas. Somente a glória a Deus. A começar por mim, Senhor, a começar aqui pela gente, pelos meus irmãos aqui. Eu peço a Deus que esse senso de majestade, esse senso
de um Deus glorioso esteja tomando conta dos homens da nossa igreja. Ah, Deus, levanta aqui nessa igreja homens de verdade, comprometidos com a Tua palavra e com a Tua oração, com oração a Ti, com louvor a Ti. Homens que irão liderar os lares que o Senhor os confiou. Irão pastorear as suas esposas, os seus filhos que o Senhor confiou. Eu peço a Deus que o Senhor levante na nossa igreja mulheres cheias do Teu Espírito Santo, com esse senso do quão majestoso Tu é, de quão grande Tu é. De que servir ao Senhor em primeiro lugar é a maior honra que elas poderiam ter. Muitas vezes vem tantos estereótipos na nossa mente do que o homem faz, do que a mulher faz. Mas o que nós sabemos é que o Senhor deu um papel específico para cada um. E eu peço que o Senhor nos dê o entendimento para que a gente cumpra e glorifique ao Teu nome, Pai. Eu quero louvar o Teu nome e agradecer, ó Deus, por cada casamento que existe aqui na nossa igreja. Por cada noivo, marido, esposa que o Senhor tem preparado para aqueles que ainda não casaram. E que através desses casamentos o Teu nome seja glorificado. Deus, obrigado porque o casamento é a parábola mais linda que o Senhor conta. Porque é ela que ilustra o relacionamento de Cristo com a igreja. Eu peço em nome de Jesus que nós tenhamos, principalmente os homens, culhão, força, ousadia para assumir a postura diante de um mundo e mostrar para essas pessoas como é o relacionamento de Cristo com a igreja, mostrando para essas pessoas como é o nosso casamento. Que os nossos casamentos, ó Pai, possam revelar o relacionamento de Cristo com a igreja. Obrigado por esse presente, Pai. Nos fortalece. Nós sabemos, ó Deus, que Satanás tem atacado tanto a família. Tem tentado destruir as famílias que já estão constituídas e tem tentado destruir os sonhos, os desejos daqueles que desejam construir família. Mas que os Teus princípios encham os nossos corações e que através disso louvemos, glorifiquemos o Teu nome. Deus amado, que toda a glória seja dada a Ti. Entendendo que a glória é importância, relevância, peso, tempo, dedicação. Que a nossa glória, a glória que oferecemos, não seja a glória aos maridos e às esposas, aos filhos. Não nos deixa ser idólatras. Que não venhamos a dar a glória das nossas vidas ao trabalho, às nossas agendas, até mesmo à própria religião. Mas que a nossa glória seja total e unicamente ao Senhor. Em nome de Jesus. Nos capacita a fazer isso. E que nós possamos responder à Tua palavra, responder à consciência que o Senhor está nos dando essa noite. Nós possamos começar a responder a isso, cantando. Cantando para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. É a nossa oração. Amém. Tu és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é no céu. Tu somente és hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás.
honra e poder, tudo que podemos dar-te, és digno de receber. Tu és Deus, e assim pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Amém, Jesus, tu comigo estás. Que possamos ter essa consciência de sempre estar conosco. Tudo para a tua honra e tua glória. Amém. Esse louvor fala de um Deus grande, de um Deus que não nos abandona e nunca vai nos abandonar. Ele nos ajuda em todos os momentos e por isso nós nos prostramos a Ele. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Somente Deus, tu és o Deus eterno sobre toda a terra, sobre todo o céu. Que possamos sair daqui hoje diferentes, pois tua palavra foi exposta, Deus, aos nossos corações. E nós agradecemos a você por isso, por esse evangelho vivo, eficaz e tão necessário nas nossas vidas, Deus. Nós somos pobres. Todos nós aqui fomos feitos da mesma matéria, Deus. Ninguém é mais que ninguém. Então, Deus, somente a Ti toda a honra, todo louvor e toda a glória. Amém. Amém.